Salve amigos, eu sou o professor Armar Segundo e esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Quero agradecer a todos vocês pela inscrição, pelos votos de confiança em nosso canal, em nosso projeto. E hoje a gente retoma uma atividade que já fazia alguns meses que a gente não gravava, que era justamente de doenças transmissíveis. Então, no nosso canal você já tem aula sobre tétano, tem aula sobre a difteria, tem aula sobre rubéola e também sobre sarampo. Tem aula sobre monkeypox, né, a varíola dos macacos, e tem aula sobre poliomielite. Agora a gente vai falar um pouco sobre febre amarela, né? Então essa doença está muito relacionada com as arboviroses, né? Então doenças em que o agente etiológico é veiculado por um vetor. E dentro desse vetor, nós temos um bastante conhecido na nossa prática cotidiana, que é o famoso Aedes aegypti, né? Então, você tem ali esse Aedes, que também é o mesmo vetor justamente do dengue, do zika e da chikungunya, né? Então, você tem aula aqui sobre dengue, zika e também chikungunya no nosso canal Enferodonto. E hoje a gente destaca a febre amarela, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o agente etiológico. É um agente viral e ele, na grande maioria das vezes, determina uma situação febril muito parecida com dengue, com chikungunya, com zika, né? Esse quadro febril, infeccioso, mas que em alguns casos pode evoluir para uma função de disfunção hepática e também de coagulopatia, que pode resultar em óbito, né? Então você tem ali uma relativa gravidade da febre amarela, está muito relacionado às condições do paciente, se ele já é idoso, se ele é portador de doenças crônicas, mas a gente destaca aqui, ó, situação vacinal, né? Então, às vezes, o problema está na ausência de vacinação, né? Então, ó, situação vacinal é muito presente ali, esses quadros de surto da febre amarela em regiões de baixa cobertura vacinal ou em pessoas não vacinadas, né? Então a gente tem essa relação. Então iremos falar um pouquinho sobre o agente etiológico, vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, tá? A sintomatologia, vamos falar um pouquinho sobre notificação e também, ó, o ciclo, né? Então você tem dois ciclos aqui, um pouco diferente do dengue, do zika e do chikungunya. A febre amarela hoje, no seu ciclo urbano, nós não temos a transmissão. Essa transmissão está eliminada desde 1942, mas nós temos o que nós chamamos de justamente hospedeiro incidental, né? Então aquela pessoa que migra ali para regiões de transmissão endêmica e silvestre, e aí a gente destaca as regiões do centro-oeste, a região norte, a região amazônica, que ainda preserva esse quadro silvestre, né, que acomete os primatas não humanos, ou seja, os macacos, e aí dentro dessa zona de transição, infelizmente o homem se infecta com justamente o vírus da febre amarela. Então você tem essa condição, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo e vamos finalizar essa nossa revisão com questões de concurso. Então é muito evidente aí as campanhas do Programa Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde, para a necessidade de cobertura vacinal acima de 95%. Né? Então o Brasil já tem uma excelência em cobertura vacinal, mas a gente não pode perder também casos fatalísticos para uma doença que é imunoprevenível. Então vem com a gente, vamos conhecer um pouco mais sobre a febre amarela. Então nós temos como definição da febre amarela uma doença infecciosa febril aguda, né, segundo? Por isso que ela se assemelha muito ao dengue, ao zika e ao chikungunya, né? Não só pela questão
da condição vetorial, que eles compartilham o mesmo vetor urbano, né? Mas principalmente por esse quadro infeccioso agudo, febril, né? Imunoprevenível por quê, segundo? Porque você tem o que, ó? Vacina, né? Então, quando a gente pensa na vacina, a gente pensa aqui, ó, no calendário vacinal das crianças, né? Então, você tem ali já a partir dos 9 meses, né? Então, você tem a primeira dose aos 9 meses e um reforço aos 4 anos. Já o adulto, ele versa com um quadro de dose única, né? Então, você tem ali uma condição imunoprevenível. De evolução que, segundo, ó, abrupta. Então, ó, surge rapidamente esses sintomas, né? E gravidade variável, porque, ó, em torno de 60% dos casos, eles versam, ó, assintomáticos ou oligossintomáticos. Apenas 40% eles vão evoluir para a fase, vamos dizer assim, complicada, né? Que a gente chama essa fase de fase, ó, toxêmica. Isso acontece muito com um fenômeno em que a febre baixa, ele passa pelo estado febril, depois tem uma melhora desse quadro infeccioso, e aí acontecem as complicações do vírus, né? Principalmente aonde, segundo? As complicações hepáticas, por isso que vai se chamar de febre amarela, né? Porque ele vai causar essa icterícia, e aí a gente tem um aumento das enzimas hepáticas com hemólise, ó, hemólise, ou segundo que é hemólise, destruição de quem, ó, de células sanguíneas, principalmente de quem? Hemácias e plaquetas. E aí a destruição dessas plaquetas vai justamente provocar o que nós chamamos de sangramentos, né? Então vai interferir na cascata de coagulação e aí, ó, vai provocar essas manifestações hemorrágicas que pode evoluir para o que nós chamamos de choque, né? Então, ó, o choque hipovolêmico. Então, você tem ali uma condição que pode evoluir rapidamente para uma situação fatalística, né? Que pode levar justamente ao óbito. Por isso que a gente considera ela uma doença de gravidade variável, mas aí a gente destaca a sua condição de imunossupressão. E quando a gente avalia essa condição de evolução para formas fatais, está muito presente ali a falta de vacinação. E aí a gente destaca aqui, ó, com elevada letalidade em suas formas graves, né? Principalmente relacionada a essa insuficiência renal, aliás, insuficiência hepática fulminante, que repercute em outros sistemas, principalmente ali na condição de coagulação e hepatopatias, né? Então você tem essa situação aí. O agente etiológico é transmitido pelos artrópodes, por isso que a gente chama isso de arboviroses. São doenças em que o vetor é um mosquito, né? Então nós temos isso aí, da família Culicidae, atualmente conhecido como mosquitos ou pernilongos, né? Então aqueles mosquitinhos que a gente mata com as raquetinhas, né? Não sei se aí na sua região você utiliza. Aqui na Paraíba a gente tem o costume de matar esses mosquitos com uma raquetezinha elétrica. Então, a importância epidemiológica decorre da gravidade clínica e da elevada letalidade e do potencial de disseminação e impacto, sobretudo, sobre a forma de transmissão urbana por meio do Aedes aegypti, né? Então, existe uma forte vigilância entomológica para que a febre amarela não se reurbanize novamente, né? Então, a gente já tem considerado que a febre amarela se torna controlada, não há mais registro realmente do seu ciclo urbano desde 1942. O segundo, mas tem casos, né, de febre amarela. Por exemplo, em 2024 se registrou 64 casos da doença. Desses, 30 evoluíram para óbito. Mas o que é que acontece? Provavelmente essas pessoas elas adentraram na zona endêmica em que ocorre o que? Segundo o ciclo silvestre. E aí eles são considerados o que? Hospedeiros acidentais. Por isso que há uma forte campanha de conscientização para que as pessoas que migrem
para as regiões em que há a transmissão pela via silvestre, ou seja, nos macacos, nos primatas não humanos, né, que se faça esse bloqueio vacinal, né, essa imunoprevenção, para não justamente se encaixar aí na condição de hospedeiro incidental. Então, quando a gente fala de agente etiológico, o vírus da febre amarela é o famoso arbovírus do gênero Flavivírus, protótipo da família Flaviridae. Segundo, áreas endêmicas aqui dá exemplo, né? Então, Centro-Oeste, Amazônia, toda a região Norte, né? Então, essas regiões, elas resistem casos de febre amarela em macacos, tá certo? E aí a gente tem o que nós chamamos de zona de transição, né? Por exemplo, você tem condomínios, você tem atividade humana nessas zonas em que há a transmissão silvestre e, infelizmente, de forma acidental, o homem adquire a infecção, esse quadro infeccioso. Mas desde 1942 a gente não tem justamente o que nós chamamos do ciclo urbano, né? Dessa infestação ser desenvolvida epidemicamente nas cidades. Então, falando sobre hospedeiros e reservatórios, a gente destaca aqui justamente esses dois ciclos, né, da febre amarela. O ciclo silvestre, que vai acontecer justamente entre os macacos, os primatas não humanos, né? Então, ó, eles são considerados os principais hospedeiros, né? As principais espécies de culicídios, né? Os mosquitos silvestres que vão causar justamente a transmissão são o hemagogos e também o hemagogos leucocelarius, né? Além dos mosquitos do gênero Sabetes, né? Então a gente destaca aqui justamente no ciclo silvestre os mosquitos do gênero Haemagogos e também, ó, esse famoso do gênero Sabetes, né? Então você destaca aqui. E já no ciclo urbano nós temos como principal hospedeiro justamente o homem, né? Então aqui, ó, primatas não humanos, a gente destaca aqui os macacos e no ciclo urbano o homem, né? Então você tem ali essa condição e, ó, com importância epidemiológica, né? E dentre as espécies que a gente destaca como vetores, está aqui principalmente o famoso Aedes aegypti, né? Mantendo aí o ciclo homem-mosquito, né? Então, na condição silvestre, você tem aqui o macaquinho e aí o Sabetes, né? Se alimenta de um macaquinho infectado, né? Então, ó, o mosquitinho Sabephes, ele se alimenta, adquire a infecção, inclusive esse mosquito fêmea, isso vale tanto para o Aedes, quanto para o Hemagogos, quanto para o Sabephes, ele tem, ó, a possibilidade de já transmitir os ovos, a infecção para os seus ovos, né? Então isso é uma transmissão que a gente chama de vertical, tá? Então ele se alimenta de um macaco infectado, adquire a infecção e aí, ó, vai se alimentar de um macaco sadio e aí ele vai infectar esse macaco, né? E ele vai desenvolver aí em torno de 7 dias justamente o que nós chamamos de viremia, né? Então, em torno de 7 dias pós início dos sintomas, essa pessoa infectada, se ela não evoluir para a cura, ela transmite justamente a doença aí por em torno de 7 dias, que é o período em que se encontra a maior concentração do agente etiológico do vírus na corrente sanguínea. Por isso que a gente tem um período de transmissão curto, né, entre as pessoas infectadas e não há transmissão entre pessoas, interpessoal, né, ou entre macacos, né? Então não há justamente essa transmissão. A única forma de transmissão é a famosa forma de transmissão vetorial. Então o mesmo raciocínio vai para o homem, né? Então você tem ali um homem infectado, o Aedes aegypti
que não está infectado, ele se alimenta dessa pessoa, adquire a infecção, ou ele já está infectado e joga já de forma verticalmente a infecção para os seus ovos. Esses ovos vão eclodir e esses mosquitos já irão nascer infectados, e aí ele vai se alimentar de uma pessoa sadia, que não tem imunoprevenção, e essa pessoa, consequentemente, vai desenvolver o quadro virêmico, o quadro infeccioso. Então, a gente destaca aqui essa forma de transmissão. No Brasil, nós, no momento, temos a forma de transmissão presente em áreas endêmicas, a silvestre, né? A forma de transmissão urbana, por enquanto, está controlada. A gente não tem esse registro do ciclo urbano da febre amarela desde 1942. O que nós temos hoje, um grande problema, é justamente a viremia causada pela dengue, né? Então, hoje é muito presente esse problema de saúde pública, mas a gente não pode também deixar de mirar aí nessa condição da febre amarela. Então, quando a gente destaca aqui o modo de transmissão, não há transmissão de pessoa para pessoa, não há essa transmissão interpessoal. O vírus é transmitido pela picada dos mosquitos transmissores infectados. Então, a gente destaca aqui no ciclo silvestre, justamente o Haemococcus e o Sabefs. No ciclo urbano, justamente o Aedes, lembrando que são os mosquitos fêmeas, né? Então você tem ali essa condição, e mais ainda que as fêmeas elas poderão transmitir esse vírus para os seus ovos de forma vertical. Então, no ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir dos vetores urbanos, né? O famoso Aedes aegypti, e no ciclo silvestre, os transmitores são os mosquitos de hábito predominantemente silvestre, que são justamente os Haemococcus e os Sabefs. E outra coisa importante, eles transmitem por toda a vida, por toda a vida. O homem e o primata, vou colocar aqui, homem e o primata, tá assim, não humano, né? Porque nós também somos primatas, né? Então, o primata não humano, né? Então, nós só transmitimos no período de viremia, né? Que vai ali até o sexto ao sétimo dia após o início dos sinais e sintomas, né? Então, você tem aí esse quadro de lapso temporal, né? Começou a febre, geralmente até 6, 7 dias pós-febre, pós início dos sintomas, você está ali transmitindo a infecção. Os mosquitos não, uma vez infectados, eles vão transmitir por toda a sua vida. Agora, eles têm um tempo de vida relativamente curto, né? De 6 a 8 semanas. Mas isso aqui é um período que poderá fazer um grande estrago, inclusive com a evolução para óbito, né? Basta que ele infecte uma pessoa que tem ali algumas complicações já crônicas ou que não tem imunidade, não tem defesas imunológicas e que poderá desenvolver a forma toxêmica, a forma grave da febre amarela. Então aqui você tem os famosos primatas não humanos, né? Então você tem aqui, a gente destaca os macacos e aí os mosquitos que estão na condição de transmissão vetorial no ciclo silvestre, né? Então a gente destaca aqui o ciclo silvestre e a gente já mostrou lá no mapinha, né? Isso está acontecendo muito na região da Amazonas, na região norte, na região centro-oeste, né? Então você tem ali justamente a condição endêmica da febre amarela na silvestre, né? Então, o mosquito vai estar causando justamente a morte de macacos, né? Então, há esse registro. O homem, ele entra justamente nessa zona de transição, que é chamado de ecótomo, né? Então, a atividade humana, seja por residência, seja na atividade na mata, né? Então, ele vem justamente a se inserir nesse ecossistema silvestre e aí pode acontecer justamente a infecção, né? Então, ele pode adquirir ali o vírus através do Haemococcus, do Sabefs, ou até mesmo através do Aedes aegypti ou albopictus. Já no ciclo urbano, né, nós temos justamente como o hospedeiro o homem, né, e aqui como principal vetor o Aedes aegypti. O tempo de vida desses mosquitos, né, é em torno de 6 a 8 semanas. E aqui a gente tem o
a transmissibilidade que não é interpessoal no período de viremia, que é justamente de 6 a 7 dias pós início da febre, né? Então você tem ali essa viremia também é semelhante aos macacos, inclusive a sintomatologia também é semelhante, né? Esse quadro febril infeccioso que pode evoluir para formas fulminantes devido a complicações hepáticas e também ali sanguíneas, né? As famosas hemorragias. Pontos importantes que adora confundir no dia da prova, né? Então, não só para a nossa vida profissional, mas principalmente lá no dia da prova, que tem aquela questão bem detalhadazinha que o examinador busca um número para confundir e complicar a vida da gente. Então, ó, período de incubação varia de 3 a 6 dias. Ou segundo, o que é o período de incubação? Né? A situação em que a pessoa adquire a infecção, o mosquito, seja ele Aedes ou Sabepes, tanto para o macaquinho quanto para o homem, né? Então ele se alimenta, passa justamente o agente etiológico, o vírus flavivírus, né? E aí você começa a produzir os sinais e sintomas. Então você tem ali o período em que você fica sintomático até que apareça de fato a forma de febre, né? Então, ó, varia de 3 a 6 dias, né, após a infecção. E, ó, em situações esporádicas, considera-se que pode se estender até 15 dias. Então, aqui você tem o período de incubação, que é o período entre a aquisição da infecção e o desenvolvimento dos sinais e sintomas. O período de transmissibilidade, né? Então, compreende 2 ciclos. Você tem um ciclo intrínseco que ocorre nos hospedeiros, e aí a gente destacou como os hospedeiros o homem e os macacos, e você tem um período extrínseco que acontece justamente nos mosquitos, né? Então, ó, ocorre nos vetores, e aí a gente destacou o silvestre, os sabefes e o aemagogos, e também no urbano a gente destacou justamente o Aedes aegypti. Então, ó, a viremia urbana, se lembra desse nome, né? Que isso vai ser muito comum a gente chamar de período virêmico, é o período em que mais se concentra o agente etiológico no sangue, né? Então, ó, dura em torno de 7 dias. Então, esse período é o período de transmissibilidade nos homens e nos macacos. Se inicia, ó, entre 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas e estende-se até 3 a 5 dias após o início da doença, após o início do quadro febril, período em que o homem pode infectar os mosquitos transmissores. Então, essa forma vetorial, né? O mosquito vem, se alimenta do homem infectado, adquire a infecção e aí repassa para uma pessoa sadia que não tenha a imunoprevenção. E aí a gente destaca o seguinte, ó, nos macacos, primatas não humanos, a doença ocorre de forma similar ao homem. Então, a mesma lógica de entendimento, com um período de transmissibilidade semelhante. Então, ele também vai passar por um período de viremia em torno de 7 dias. Gente, a gente destaca o seguinte, o período extrínseco é justamente nos mosquitos. Então, ó, tá aqui, eles, uma vez infectados, transmitem por toda a vida, né? Então, ó, mais ou menos 6 a 8 semanas. E, inclusive, eles podem transmitir de forma que, segundo, ó, vertical. O mosquito infectado é o mosquito fêmea, né? Então você tem ali que vai transmitir aos ovos justamente a sua infecção, o seu vírus, esse vírus amarelínico, e isso aí vai justamente já causar uma cepa de vírus de mosquitos, né, infectados. Imunidade e susceptibilidade. Então, todos nós somos susceptíveis uma vez que não temos imunidade vacinal, né? Ou passe pela doença e evolua para a cura, né? Então, você tem também essa situação de a imunidade adquirida de forma natural, né? Então, você tem, de uma certa forma, que a susceptibilidade é universal, ou seja, em todo o planeta, e a infecção confere o que? Ó, imunidade duradoura, uma imunidade natural que vai durar para o resto da vida, né? Podendo se estender por toda a vida. Todos os gêneros de primatas não humanos testados nas Américas foram susceptíveis à infecção, ou seja, todos os macacos eles podem transmitir a doença, né? E assim como nos humanos, a imunidade é duradoura também para os primatas não humanos. Ou seja, é muito importante essa questão da vacinação, porque você vai ter uma proteção imunológica para o resto de sua vida. Manifestações clínicas, né? Então, os achados sintomatológicos. Lembra lá que é muito semelhante na forma inicial ao dengue, por isso que se faz, às vezes,
justamente esse diagnóstico diferencial. Então, ó, o espectro clínico da febre amarela pode variar desde infecções assintomáticas e versa em torno de 60%, né, assintomáticas ou oligossintomáticas, e também, ó, situações graves a fatais. É uma doença dinâmica com possibilidade de piora importante em período de horas ou dias, né? Está muito relacionada à queda dessa condição febril, né? Então é um estado bem crítico aí que você tem que ter um olhar bem especial para a pessoa que já está diagnosticada com febre amarela. As formas leves ou infecções assintomáticas representam a maioria dos casos, né? Em torno de 40% a 60%. O quadro clínico clássico se caracteriza pelo que, segundo? Ó, quadro de febre alta, além de cefaleia, intensa e duradoura, inapetência, náuseas e mialgia. E o sinônimo de Fagê, a famosa bradicardia acompanhada de febre alta, pode ou não estar presente. Ou segundo, o que raios é esse fenômeno de Fagê? Gente, nós temos uma associação entre a temperatura e o pulso, né? Então, geralmente, quando se aumenta a temperatura, também se eleva o pulso, né? Então, acreditas, né? Nós temos uma resposta fisiológica que um grau Celsius de aumento de temperatura, e aí a nossa temperatura normal é de 36 a 37 graus, né? Então a gente aqui está pegando uma média arredondada, mas aí você tem ali uma condição de normothermia em torno disso. Quando a gente chama 38 graus, a gente já está em condição de febre, né? Mas aqui, ó, na febre amarela, a gente vai achar quadros bem mais altos, né? Acima de 39 graus, né? Então é um quadro febril mais forte, mais intenso, e isso pode causar uma dinâmica muito mais rápida. Por isso que acontece esse fenômeno que a gente chama de bradicardia de Fagê. A temperaturas muito elevadas, especialmente aí a partir de 40 graus, nós não temos mais essa associação fisiológica normotérmica entre o aumento da temperatura e o aumento do pulso. Geralmente aqui aumenta o que, ó, 10 pulsações a cada elevação de 1 grau Celsius, né? Então você não tem mais essa resposta, pelo contrário, você vai ter a famosa bradicardia. O pulso agora começa a cair, cai abaixo de 60 BPM, né? Então isso aí pode indicar justamente um estado de agravamento desse quadro febril, né? Então esse é o famoso fenômeno de Fagê, quando aumenta a temperatura, não responde mais ao aumento do pulso, pelo contrário, há uma queda do pulso, e aí nós temos uma famosa bradicardia. Nas formas graves, pode acontecer a cefaleia, a mialgia com maior intensidade, né? E podem estar associados a quadros de náuseas e vômitos frequentes. Isso vai causar um desequilíbrio hidroeletrolítico e a famosa icterícia, né? Então, por isso que se chama a febre amarela, né? O comprometimento hepático e também, ó, a diminuição do volume urinário. Então, vai causar essa insuficiência renal aguda, né? Então é outra complicação bastante grave que a gente ainda não tinha citado da febre amarela, não só a insuficiência hepática, a hepatite fulminante, mas também a insuficiência renal, manifestando que, ó, em condições hemorrágicas, né? Então essa condição do fígado afeta justamente os fatores de coagulação que levam justamente às manifestações de exantema, de epistaxe, de gengivorragia e também o extravasamento de líquido extracelular, que pode evoluir para o choque hipovolêmico. E aí a gente tem aqui destacando, né, a epistaxe, a hematêmese, que é justamente a eliminação de sangue pela via oral, pode ser um vômito com sangue, ou a eliminação propriamente de sangue pela boca, e também metrorragia, né? Então, ó, a eliminação de sangue pelo útero, né? Então a mulher está aparentemente menstruando, mas ali é fora do ciclo menstrual, você tem o que? A metrorragia, o sangramento uterino. Manifestações clínicas, né? Então aqui também é um slide que é bem importante para a nossa vivência profissional e também para o dia de sua prova, né? Então, período de infecção dura em torno de 3 dias, então relativamente curto. Se lembra lá que o período de transmissibilidade ocorre no período de viremia, né? Então
a 24 a 48 horas antes do início dos sintomas até 7 dias após o quadro febril, né? O período que se tem mais concentração do vírus no sangue. Ó, tem início súbito, ou seja, aparece de repente, e sintomas inespecíficos. Por quê? Porque vem com febre, que é muito comum em outras infecções, vem com náuseas, vem com a sensação de astenia, de prostração, de dores nos músculos, né? Como, ó, febre, calafrios, cefaleia, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, náuseas e vômito. Período de remissão, desaparecimento dos sinais e sintomas. Então, ó, ocorre o declínio da temperatura e diminuição da intensidade desses sintomas, provocando uma sensação de melhora do paciente. Isso aí é uma condição bem, vamos dizer assim, importante para a gente analisar criticamente a evolução desse quadro. Ele realmente pode remir, ele pode se encerrar ali a infecção com em torno de 7 a 10 dias, mas também, ó, pode marcar justamente o início da fase toxêmica, né? Então, ó, dura de poucas horas até no máximo 2 dias. E aí, ó, período toxêmico, né? Então, quando essa febre baixa, ela recrudesce, né? E volta justamente de forma mais agravada, né? Então, ó, a febre reaparece e vem diarreias e vômitos. Isso aí já é uma manifestação de complicação hidroeletrolítica com aspecto de borra de café. Então, ó, diarreia e vômitos com aspecto escuro, né? Então, isso aí já indica o que? Extravasamento de sangue, né? Na região gástrica, né? Então, você tem ali já uma hemorragia interna. Instala-se um quadro de insuficiência hepatorrenal, ou seja, do fígado e dos rins, né? Por isso que a gente tem a manifestação de oligúria e o aumento das enzimas hepáticas, o famoso TGO e TGP, caracterizando justamente ali, ó, a forma que apelida a doença, né? Então, a febre amarela, a febre que leva justamente à esclera amarelada, a essa condição de icterícia, a oligúria e também, ó, a ausência ou diminuição da urina, né? A anúria, né? Então, além de albuminúria, diminuição da secreção de albumina, acompanhado justamente desse quadro de complicações, que são as manifestações hemorrágicas, como a gengivorragia, sangramento das gengivas, epistaxe, sangramento do nariz, otorragia, né? Então, ó, sangramento do ouvido, hematêmese, vômitos, ou você está eliminando sangue pela boca, pela via digestiva alta. Melema, ó, você tem ali fezes com sangue. Hematúria, você tem ali urina com sangue. E sangramentos em locais de punção venosa e prostração intensa. Por que acontece esse sangramento quando se busca ali o acesso venoso periférico? Porque tudo isso é decorrente da quebra dos fatores de coagulação que acontece devido justamente a essa hepatopatia fulminante, nesse problema lá no fígado. E aí, ó, comprometimento do sensório, vai ficar ali obnublado, sonolento, até mesmo comatoso, com obnubilação mental, torpor, havendo evolução para o coma e morte. Então, você tem aí justamente essa complicação toxêmica que acontece quando a febre cai. Pode cair e não mais aparecer sinais e sintomas, então ele evoluiu para a cura, ou ele iniciou a fase de complicação, a fase toxêmica. Gente, isso acontece muito em pessoas não imunizadas, em pessoas idosas, pessoas com algumas complicações crônicas como diabetes, hipertensão, outros problemas neoplásicos que vão debilitar o sistema imunológico ou causar lesões mais rápidas em órgãos-alvos, né? Nós sabemos que a hipertensão, por exemplo, é muito presente ao longo do tempo, que problemas renais, cardiopatias e também, ó, problemas cerebrais como um acidente vascular encefálico, beleza? Diagnóstico, né? O diagnóstico você vai ter que associar a clínica, né? As manifestações clínicas, o contexto epidemiológico. Será que ele foi para uma área endêmica? Será que lá tinha casos de febre amarela em primatas? Como é que estava a situação vacinal dele? Era ignorada, ele não sabia dizer? Ou não existia situação vacinal? Ou ele era vacinado, né? Então, você tem que pensar nessas situações, além de confirmar laboratorialmente pela pesquisa genérica, através do DNA, ou através justamente ali da pesquisa de anticorpos, os IgM e os IgGs, né? Então, ó,
O diagnóstico ele pode ser realizado pelo método de captura de anticorpos. Esse aqui, o IgM, ele reflete justamente a condição agudizada, né, infecção aguda, pela técnica de ELISA, né, a partir do 7º dia de início dos sintomas, né? Então você tem aqui o período de viremia, né? Então você vai coletar justamente a partir do 7º dia do início da febre, né? A análise do resultado deve ser realizada com base nos dados clínicos, ou seja, observar também os sintomas da pessoa, epidemiológicos e laboratoriais. Vai coletar ali exames adicionais, como hemograma, contagem de enzimas hepáticas, a contagem de coagulopatia, coagulograma, ver também a função renal, né? Então ali o que está sendo excretado, né? As proteínas, a albumina, né? Então tudo isso são indicativos de falências ou agressões a esses órgãos-alvos. Além disso, também a gente pode trabalhar com o genoma viral, realizado através da técnica do PCR, né? Então a técnica de transcrição reversa seguida de reação de cadeia de polimerase, que pode ser feita com amostras de sangue, urina, licor, soro ou outros tecidos, não só nos humanos, mas também nos macacos, né? Então poderá fazer ali a pesquisa de PCR e também nos vetores, né? Nos invertebrados, né? No SABEPS, no Haemoglobus e no Aedes. Tratamento, né? A gente destaca aqui que o tratamento não tem tratamento específico para a febre amarela, né? Então ele é baseado justamente no controle dos sintomas e, claro, na observação de perto desse paciente, preferencialmente sob regime de hospitalização, uma vez que a gente viu que é uma doença dinâmica que pode enganar, né? A pessoa pensar que teve uma melhora com o declínio da febre, mas na verdade está se instalando a pior situação, que é o quadro toxêmico, né? Então, uma cuidadosa assistência ao paciente, que inclui justamente sua hospitalização e deve permanecer em repouso com a reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, né? Quando indicado. Então, ele pode chegar até mesmo a tomar transfusões sanguíneas, né? Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva com o intuito de reduzir as complicações e o risco de óbito, né? Uma parte muito importante é justamente fazer a hidratação desse paciente, preferencialmente pela via oral, de acordo com a aceitação do paciente. Então, você tem uma lógica aqui de pelo menos tentar administrar 60 ml por quilograma ao dia, né? Então, digamos que você tem ali um peso de 60 quilos, então você deve pelo menos tomar 60 ml de água por quilograma. Então você vai fazer aqui 0,0, 6 vezes 6, 36. Então, pelo menos 3 litros e 600 ml de água durante o dia, né? Então, essa é a recomendação, a lógica de cálculo da reposição de água, de hidratação por via oral por dia, né? De acordo com a aceitação do paciente. De repente ele pode aceitar mais, ele pode aceitar menos justamente esse volume de água. Em casos de intolerância à administração de água por via oral, então você vai utilizar justamente os cristalóides, como o soro Ringer lactato e a solução fisiológica, né? Então aí você vai ter justamente um novo cálculo de 30 ml por quilograma ao dia por via venosa, né? Além de prescrição do controle dos sintomas, né, com manejo de dor, de febre, e nunca usar o ácido acetil salicílico, uma vez que nós temos uma doença que tem manifestações hemorrágicas e justamente o ácido acetil salicílico é antiagregante plaquetário. Também os anti-inflamatórios não esteroides são contraindicados. E aí a gente tem esse destaque, né, de repetir os exames das transaminases, o famoso TGO e TGP, da creatinina e também da coagulação de sangue, né, além de hemograma completo, no intervalo de 24 horas até que o paciente complete 48 horas de remissão de febre, né, para ver ali que ele não está evoluindo para a condição toxêmica, para a condição grave da doença. Nós destacamos aqui que é uma doença de notificação compulsória imediata, ou seja, você tem que notificar em até 24 horas, conforme a lista nacional de notificação compulsória dos agravos de eventos à saúde pública, né? Então, todo caso suspeito deve ser prontamente comunicado por telefone ou e-mail às autoridades. Qual o período? 24 horas. Notificou o caso suspeito, notifiquem até 24 horas. Por isso que se diz que é notificação
imediata, né? Por se tratar de uma doença grave com risco de dispersão para outras áreas do território nacional e internacional. Lembrando que a gente vive a condição silvestre e desde 1942 nós não temos a condição urbana, ela se encontra controlada, porém poderá ser reintroduzida caso não tenha aí justamente as medidas eficazes de vacinação e também de notificação compulsória. A investigação é obrigatória e imediata após a notificação de um ou mais casos de febre amarela e deve-se iniciar a investigação epidemiológica, pois um caso pode significar a existência de um surto, ou seja, vários casos naquela região delimitada, né? Que impõe a adoção de medidas de controle em tempo oportuno, e uma dessas medidas é justamente a intensificação do bloqueio vacinal. Por fim, a gente destaca a importância da vacinação, né? Então, a vacina contra a febre amarela é a principal medida, né, eficaz para a prevenção e controle da doença, né? Então, a gente utiliza a vacina no Brasil, que é a vacina atenuada contra a febre amarela, produzida pelo Instituto Biomanguinhos e também pela Fundação Oswaldo Cruz, e consiste num vírus vivo atenuado, né? Então você tem essa condição aí que não deve ser administrado, por exemplo, em gestantes. Há algumas contraindicações, pessoas também com imunossupressão, com decorrente de HIV ou de transplantados ou de outras doenças imunossupressoras não irão receber essa vacina, né? Então você tem justamente essa condição aí. Indicação: crianças a partir de 9 meses de vida e menores de 5 anos de idade. Então ela, na condição do calendário infantil, do calendário da criança, é administrada em 2 doses, uma aos 9 meses e uma segunda dose, que é a dose de reforço, aos 4 anos de idade, né? Entenda aí, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Pessoas de 5 a 59 anos que não receberam vacinação ou sem comprovação de vacinação, vacinação ignorada, vão receber o que? Dose única válida para toda a vida. Lembra lá que a gente falou que a imunidade era duradoura, né? E aí, deve ser considerada a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais, se ela for migrar, se ela estiver em regiões endêmicas, né? Ou mais na localidade onde há circulação do vírus amarílico, porém somente considerando o risco de evento adverso pós-vacinal em primos vacinados versus o risco de adoecer. Então você tem ali uma condição que você vai ter que avaliar o risco-benefício dessa pessoa vacinada a partir de 60 anos. Vamos resolver questões agora, né? Vamos ver como é que esse assunto cai nas principais provas de concurso. E a nossa primeira questão diz assim, a febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. Sobre a febre amarela, marque a alternativa correta. Vamos ver o que está certo e o que está errado. Letra A diz assim: no ciclo urbano é transmitido pela picada dos mosquitos Aedes aegypti infectados, né? O ciclo urbano. Está corretinho, né, segundo? Então você tem ali o ciclo urbano, que a gente destaca aqui o Aedes, e a gente tem o ciclo silvestre, que a gente vai destacar aqui nos macacos, e aí você tem lá os mosquitos Haemagogos, e também os mosquitos do gênero Sabetes, né? Então esses são os principais vetores no ciclo silvestre. Então, letra A está corretinho. Vamos ver aqui o que está errado nos outros itens. A letra B diz assim: a vacina só pode ser aplicada em crianças de 0 a 9 meses. Primeiro, com 0 meses, ou seja, ao nascer, a gente só tem BCG e também a hepatite B, né? Então, o esquema vacinal da febre amarela ela começa nas crianças a partir dos 9 meses, tem um reforço aos 4 anos, né? Nos adultos, nós temos um esquema vacinal que vai de 5 a 59 anos, dose única. Acima de 60 anos, você tem que avaliar o risco-benefício. E aí a gente destaca que essa vacina é de vírus vivos atenuados e a administração dela é pela via subcutânea. Então, a letra B está incorreta. A letra C diz assim: não é uma doença de notificação compulsória, pelo contrário, ela é uma doença de notificação
imediata, né? Ou seja, deve se comunicar por telefone ou e-mail a partir do conhecimento do caso suspeito ou confirmado em até 24 horas. Então, a letra C também está incorreta. E ela diz aqui que é causado por uma bactéria. Então, a gente tem aqui uma condição de vírus da família Flaviridae, né? Então, você tem ali justamente também uma incorreção, gabarito da nossa primeira questão, a letra A. Nossa segunda questão diz assim: assinale a alternativa incorreta sobre as formas, sobre as informações sobre a febre amarela, né? Sobre as informações. Vamos lá. É uma doença infecciosa? Sim, né? Uma doença infecciosa, aguda, febril, que pode evoluir para casos fatais, né? Então, dinâmica, né? É causado por um vírus? Sim, né? É causado pelo vírus Flaviridae, né? Então, você tem ali uma condição de uma arbovirose, uma infecção viral causada por vetores, onde não há transmissão justamente interpessoal, de pessoas a pessoas. Ela é provocada pela picada de um mosquito? Sim, né? Então, a gente destaca aqui no seu ciclo silvestre, a gente já falou sobre os mosquitos Aemagogos e Sabefs, e no gênero da região urbana, a gente destaca aqui o Aedes aegypti, né? E, inclusive, a gente pode destacar ainda com uma informação adicional, fêmeas, né? Então, do gênero feminino. A letra D ainda diz assim: transmissão direta de pessoa a pessoa. Então, a gente não tem essa transmissão direta, e sim, vetorial, né? Você tem um ciclo silvestre que acomete os reservatórios primatas não humanos, ou seja, os macacos. Você tem um ciclo urbano, onde o principal reservatório é o homem, mas aqui a gente tem um controle desde 1942, apenas registro de casos esporádicos ou surtos, quando justamente o homem invade de forma acidental o ciclo silvestre. Gabarito, então, da nossa segunda questão, letra D. Nossa terceira questão diz assim, analise o seguinte caso: o indivíduo com febre de início súbito, com duração de até 7 dias, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sintomas. Ele está com dor de cabeça, está com dores nos músculos, a cefaleia e a mialgia, está com dores nas costas, lombalgia, um mal-estar, calafrios, então ele sente aqueles tremores. Isso indica uma febre alta, né? Náuseas, dor abdominal e icterícia, ou seja, amarelamento de onde? Das escleras, né, dos olhos, e manifestações hemorrágicas, e que não seja vacinado ou tenha situação vacinal ignorada. Ele não sabe se é vacinado, né? Residente ou procedente de uma área de risco, pode ser da Amazonas, do Centro-Oeste, pode ser de uma região do Norte, né? Então, essas características são suspeitas de quê? De dengue, de hepatite, febre amarela, né, gente? Falou aqui em situação vacinal não ignorada, dor, febre, a hepatite não vem com esse quadro febril, né? Febre do chikungunya é uma condição muito, vamos dizer assim, acentuada da artralgia bilateral, né? Dores nas articulações dos dois lados, né? Mas aí ele destaca justamente esse quadro de icterícia, que é muito presente na febre amarela. Então, gabarito, a nossa terceira questão é a letra C. E a nossa quarta questão diz assim, em casos graves, a pessoa infectada por febre amarela pode desenvolver alguns sintomas, como exceto, né? Então, ele pode desenvolver hemorragias, né? Hemorragia de gengiva, hemorragia de nariz, de ouvidos, né? A famosa otorragia, pode desenvolver hemorragias intestinais, como a melema, a hematêmese, né? Claro que sim. A icterícia também é uma condição muito presente na febre amarela, né? Então, por isso associa-se até o nome da doença, devido a essa insuficiência hepática que vai causar a icterícia. A febre alta também é muito presente, tanto é que vai causar dissociação térmica pulsa, né? Justamente ali o fenômeno de Fagé. Agora, gente, a gente não observa justamente o ganho de peso justamente na febre amarela. Então, a gente vai gabaritar aqui como letra D, né? E eventualmente pode acontecer um choque, o choque hipovolêmico, como a insuficiência de múltiplos órgãos. Aí a gente destaca aqui a insuficiência renal e também a insuficiência hepática, né? Então, gabarito da nossa quarta questão é a letra D. E a gente chega agora à última questão de hoje, que diz o seguinte,
Leia as afirmativas abaixo acerca da febre amarela. Vamos ver aqui o que é que está certo e o que está incorreto. O item 1 diz assim: é uma doença infecciosa febril, aguda, não prevenível. O segundo, ela é o que? Imunoprevenível, ou seja, tem vacinação, né? Então, o item 1 ele está incorreto. O item 2 diz assim, doença causada por um vírus transmitido por mosquitos, e aí apresentam 2 ciclos de transmissão, um urbano, e a gente destaca o Aedes, e um silvestre, a gente destaca aqui os mosquitos Sabefes e Hemagogos, e aí a gente no urbano destaca o homem, e no silvestre a gente destaca os macacos, né? Então, isso está verdadeiro. Então, o item 2, tá verdadeiro. O item 3 diz assim: no ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir dos vetores urbanos, Aedes aegypti e infectados. Claro, né? O item 4 diz assim, no ciclo silvestre, a transmissão são os mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo dos gêneros Haemagogos e Sabefes os mais importantes, né? E aí o homem, hoje a gente não tem justamente o ciclo urbano predominante no Brasil, mas aí o homem ele invade o que nós chamamos de ecótomo, né? Então essa zona de transmissão entre o setor silvestre e urbano, né? Então ali há justamente a migração do homem para o campo silvestre, para a condição do ciclo silvestre, e ele se infecta de forma acidental. Então aqui a gente não tem o item 1 como correto, tem apenas o item 2, o 3 e o 4. Então, gabarito da nossa quinta e última questão é a letra D. E aí a gente fez justamente uma revisão sobre os principais pontos da febre amarela, né? Se você gostou dessa revisão, por favor, se inscreva aqui no nosso canal Inferodonto. Se você quiser também falar conosco, conhecer o nosso preparatório para concursos públicos, nós trabalhamos com aulas de legislação do SUS, a gente também trabalha com aulas de legislação em enfermagem e conhecimentos específicos, né? Tanto para nível médio quanto para nível superior. As aulas são online, vocês vão receber aulas gravadas e também encontros pela plataforma Google Meet, né? A gente trabalha simulados específicos. A cada mês tem uma programação de estudos, então não é necessário fidelização no nosso cursinho, mas a gente segue ali uma linha de conhecimentos muito presentes nas principais provas de concurso do nosso país, né? Então também você pode entrar em contato conosco através do rmar2@gmail.com e também pelo nosso WhatsApp 99273210. Se você quiser fazer parte do nosso grupo de estudos, lá a gente divulga notícias de concursos na região do Nordeste, né, que é o nosso principal campo de trabalho. Então, agradeço muito a paciência se você chegou até o final desse vídeo. Forte abraço e bons estudos. E aí, galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.